Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 8 de janeiro. E a Polícia Federal continua a realizar a Operação Lesa Pátria. Nessa nova fase da operação, os alvos são suspeitos de financiar os atos do dia 8 de janeiro. 2 pessoas foram presas até o momento e, segundo a Polícia Federal, além do mandado de prisão cumprido na Bahia, houve mais uma prisão em flagrante no Rio Grande do Sul de um homem por posse irregular de arma de fogo. Um ano depois, a Polícia Federal segue fazendo operações contra os ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. A nova fase da Operação Lesa Pátria cumpre nesta segunda-feira 48 ordens judiciais. Nessa 23ª fase, são cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Os alvos são suspeitos de financiar e fomentar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. As buscas acontecem nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou também a indisponibilidade de bens ativos e valores dos investigados. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se tornou permanente. De acordo com a Polícia Federal, os atos extremistas constituem, em tese, crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. E mudando de assunto, a partir deste ano, todo dia 14 de julho será lembrado como o Dia Nacional de Combate à Tortura. A novidade foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A data 14 de julho faz referência ao caso que aconteceu em 2013, quando o ajudante de pedreiro, Amarildo de Souza, foi sequestrado, levado à unidade de polícia pacificadora da Rocinha, no Rio de Janeiro, e submetido a várias formas de tortura até a morte. Junto com o dia 26 de junho, quando o mundo promove ações de conscientização sobre o tema no Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, a nova data irá compor um calendário de debate sobre direitos humanos, prisões ilegais e arbitrárias, condições carcerárias e outros temas relativos ao crime descrito pela legislação brasileira por meio de lei. O Brasil enfrenta esses tipos de crimes por meio do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, responsável por reunir análises, ações e recomendações sobre o tema em um relatório anual. O último documento apresentado em 2023 apontou o caminho a ser desbravado pelas políticas públicas nacionais para combater a tortura no Brasil. Os locais de privação de liberdade incluem, além do sistema prisional, o sistema socioeducativo, os hospitais psiquiátricos e as instituições de longa permanência para idosos, que concentram a maioria dos casos dessas práticas e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. As buscas pelo helicóptero desaparecido aqui em São Paulo com 4 pessoas entraram na segunda semana. A aeronave que deixou a capital com destino à Ilhabela está desaparecida desde o domingo passado, dia 31 de dezembro. A Força Aérea Brasileira segue responsável pela operação. Um helicóptero Águia também auxilia nas buscas que foram concentradas com ênfase em Caraguatatuba, São Luís do Paraitinga e Lagoinha. Policiais civis instalaram uma base operacional em Paraibuna e começaram a utilizar drones para auxiliar nas ações. E nos destaques internacionais, o conflito no leste europeu voltou a ganhar espaço nos noticiários hoje. Depois de um ano onde a guerra ficou de certa forma estagnada, o ataque desta segunda-feira marcou a recente escalada nos bombardeios russos na Ucrânia. 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas.
A Rússia lançou um ataque em larga escala contra a Ucrânia nesta segunda-feira. De acordo com as autoridades ucranianas, todas as regiões do país entraram em alerta de risco para ataques aéreos e a população foi orientada a buscar abrigo em lugares seguros. Diante da ameaça, dezenas de pessoas correram para estações de metrô. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, 18 mísseis e 8 drones foram interceptados. Em Kryvyi, no sul do país, mais de 15 mil pessoas ficaram sem energia. Um shopping center e vários edifícios foram danificados. Em Kharkiv, no leste da Ucrânia, bombardeios atingiram uma indústria e uma instituição educacional. Já em Zaporísia, no sudeste, 4 pessoas ficaram feridas após explosões em áreas residenciais. Os ataques desta segunda-feira fazem parte de uma escalada recente de bombardeios russos na Ucrânia, contrastando com o cenário da guerra no país ao longo de 2023, com ações mais concentradas nas frentes de batalha. Segundo autoridades ucranianas, desde o fim de dezembro, tropas russas têm bombardeado uma série de alvos civis ao redor do país vizinho. E mudando agora de assunto, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. Desde que o ChatGPT surgiu, diversas áreas buscam entender como a tecnologia pode ajudar ou não. Na medicina não é diferente. Estudos avaliam a capacidade do chatbot inteligente identificar diagnósticos com base no relato clínico de um paciente, como o histórico e os sintomas. Mas um novo estudo mostrou que o ChatGPT errou o diagnóstico na análise de 87% dos casos pediátricos. Com a popularização da inteligência artificial através do ChatGPT da empresa OpenAI, o uso dessa tecnologia se tornou constante no público. No entanto, assim como toda e qualquer tecnologia, se não for utilizada com os devidos cuidados, problemas podem aparecer. Segundo pesquisadores americanos, o uso do ChatGPT ainda possui muitos empecilhos. O uso da ferramenta por médicos mostrou que 87% dos diagnósticos pediátricos foram dados de forma errônea. Para a pesquisa, 3 especialistas do Centro Médico de Nova York separaram 100 casos registrados entre 2013 e 2023 e pediram ao ChatGPT na versão 3.5 que fizesse o diagnóstico. Após isso, os especialistas compararam o diagnóstico da inteligência artificial com o que o médico aplicou na época. Para essa etapa, outros 2 especialistas foram chamados para analisarem cada diagnóstico e o categorizarem como correto, incorreto ou não capturou totalmente o diagnóstico. Entre os 100 casos, foram registrados erros em 83. E antes da gente encerrar, olha só, os Estados Unidos lançaram hoje a primeira nave do país com destino à Lua após mais de meio século. O novo foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance decolou da estação da Força Espacial dos Estados Unidos em Cabo Canaveral, na Flórida, para a viagem inaugural que transporta o módulo de pouso no lar Peregrine da Astrobotic. Se tudo caminhar conforme o planejado, o pouso vai ocorrer em uma região de latitude média da Lua, chamada Baía da Aderência, em 23 de fevereiro. Até agora, um pouso suave no satélite natural da Terra só foi alcançado por algumas agências espaciais nacionais. A União Soviética foi a primeira em 1966, seguida pelos Estados Unidos, que continuam a ser o único país a ter levado humanos à Lua. Os Estados Unidos recorrem ao setor privado em um esforço para estimular uma economia lunar mais ampla e enviar as próprias naves espaciais a baixo custo. O pouso controlado na Lua é um desafio, já que cerca de metade de todas as tentativas termina em fracasso. Na ausência de uma atmosfera que permita o uso de paraquedas, terrenos traiçoeiros devem ser navegados com a utilização apenas dos propulsores das naves para frear a descida. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Mais informações você encontra ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.